Os programas sempre são muito bons, mas hoje a gente tem um programa top. Nós vamos falar sobre a vida do bebê. Esse é um assunto que interessa a todos. Afinal, quando um bebê chega, não é verdade, ele muda tudo numa casa. Meio que vira de ponta cabeça. Essa que é a verdade, mas é gostoso, é bom. E hoje, mais do que nunca, eu creio que pessoas precisam de instrução, de ajuda, né? Não é todo mundo que sabe, aprendeu a lidar com o bebê. Geralmente as mamães de primeira viagem são, de fato, bem desconhecedoras do assunto. Os pais também. E desde 1941 o Brasil conheceu um trabalho lindo do Dr. Delamare. Pois é, nós temos hoje a filha dele, a equipe revisora do novo livro que está sendo lançado em todo o Brasil. O programa vai ser muito bom e, claro, você vai ter bastante instrução e dicas sobre como cuidar do bebê. Então, a gente vai ao informativo e volta com o debate. A chegada de um bebê significa uma grande transformação na vida dos pais. Foi pensando nisso que o Dr. Migovski relançou uma edição especial do livro A Vida de um Bebê, escrita e publicada em 1941 pelo Dr. Rinaldo Delamare. Segundo o Dr. Migovski, o livro contém as respostas para todos os problemas dos pais de primeira viagem, além de ser uma ótima opção de leitura para quem está pensando em engravidar. Para o Dr. Migovski, o livro tem que ser de cabeceira, utilizado para sanar dúvidas de cada etapa do crescimento e desenvolvimento da criança. O relançamento do livro a cada ano é importante para atualizar os pais de cada situação em que o pequenino pode passar, além de ensinar como agir em diversas situações. O livro promete auxiliar não só os pais, como todos os familiares, apresentando as informações básicas de cada etapa da vida do bebê. E para debater com a gente esse assunto delicioso, não tem jeito, que honra receber aqui hoje Germana Delamare, que é jornalista, psiquiatra, formada pela UFRJ e filha do professor Rinaldo Delamare, autor do livro A Vida do Bebê. E é também responsável por manter o estilo literário do professor agora nesse novo livro. Que coisa gostosa, bem-vinda, muito bom tê-la aqui e prazer conhecê-la. Muito obrigada para você também. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme estar com o Dr. Migovski, que deu exatamente isso que você disse, apesar de ele ter ocupado os mesmos cargos que papai ocupou no passado na UFJ, como diretor, adjunto, professor da maternidade escola, quer dizer, ele fez o percurso do papai. Isso. Ele é tão competente quanto o papai, porque ele teve todos os cargos que o papai teve nessa área de puericultura e de pediatria e de doenças, né, infantos juvenis, só que o mundo anda. Verdade. E como o mundo anda, as doenças andam. Para você ter uma ideia, eu fiz medicina há 32 anos atrás. Eu não estudei a dengue. Eu tive que voltar a estudar a dengue, eu tive que voltar a estudar o AIDS, porque eu me formei em 1982. Olha só. E o ebola agora, para mim, inclusive, é grego, porque se eu não sentar para estudar, você vê a necessidade de um médico de se atualizar o tempo todo. Com certeza, com certeza. Aliás, essa tem sido uma das características, e eu vou só apresentar aqui os convidados, já a gente volta para o debate, mas a gente tem notado que o livro, ele sempre tem novas edições. Essa é uma característica de qualquer livro que se propõe a dar orientação, que também tem esse cunho. Eu creio que não só a orientação propriamente dita, mas o cunho médico e todas as outras áreas afins, porque realmente há essa evolução, há as novas descobertas, isso tudo tem que vir para o livro. Já a gente volta, você vai contar essa história linda para a gente. E claro, ele foi muito mencionado, porque ele já participa muito aqui na casa, já... É uma pena que eu estou tendo que dizer que já teve, né? Não, que mas devia eu estar tendo. Programa aqui na casa, mas é muito bom ter de volta um amigo, inclusive, doutor Edmilson Migovski, que é doutor em infectologia e mestre em pediatria, diretor do Instituto Prevenir é Saúde e também o de pediatria do UFRJ. Foi o revisor do livro A Vida do Bebê. Doutor, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Realmente foi um prazer bastante intenso revisar esse livro, o convite da Germana, que eu vou pegar esse depoimento dela, vou colocar no meu currículo, porque uau, é verdade. A Germana falando que eu tive os mesmos passos, né, do Dr. Rinaldo Delamare, também é um prazer muito grande, uma honra muito grande. E realmente isso que a Germana falou, em algum momento da medicina, a opinião do médico era uma opinião que valia, não tinha os estudos duplo cego, prospectivo, placebo controlado, estudos que realmente fundamentassem
determinadas condutas. E hoje você já tem isso. Então, a gente vai ver que alguns conceitos foram modificados em função do tempo. Mas uma coisa que eu acho legal no livro, tem várias coisas que eu acho legal, mas uma coisa que foi pura sacada do Dr. Reinaldo de Lamário foi quando ele pega e contempla o período intraútero, os 9 meses, e contempla o período dos 2 primeiros anos. O que a medicina moderna chama hoje dos 1000 dias. Ou seja, o Reinaldo de Lamário, ele foi intuitivo, teve essa competência... Ele sacou de vislumbrar e de perceber que esse período, você bem conduzido, é o período que você vai ter adultos saudáveis e a maior possibilidade desse adulto chegar aos 100 anos com saúde. Então, é isso que o livro aborda, é um livro que tem, como a Germana falou, 73 anos, mas que tem esse olhar para a fase mais importante da vida. E ele é tão longevo justamente por causa dessas revisões que atualizam, que fazem com que se mantenha tudo ali em dias. Embora o livro seja um clássico, essa edição que está aí, ela vai daqui a pouco, daqui a 1 ano e meio, 2, ela perde a validade. Então, vai perdendo. Porque gente, vocês que têm, então, as vovós que têm o livro em casa, não vale mais não. Vale guardar. Vale guardar. Vale guardar. Mas tem que comprar um novo para... Exatamente. Está aí o desafio. E para completar o nosso trio, hoje temos Isis de Melo Alves, que é pesquisadora, cirurgiã dentista na Clínica de Odontologia da Prosa, que é o programa de saúde do atleta aqui da UFRJ no Rio de Janeiro e diretora da divisão de odontologia do Instituto Prevenir a Saúde. E ela é responsável pela atualização do capítulo A Dentição, cuidando dos dentes do bebê. Quer dizer, que é uma área que, antigamente, eu me lembro que você dava atenção para isso. Mas o protocolo, por exemplo, quando eu era criança, para quando os meus filhos eram crianças, era completamente diferente, que já deve ser totalmente diferente hoje. Muito bom lhe conhecer e lhe ter aqui, Isis. Bem-vinda. É um prazer estar aqui. E como a doutora Germana e o doutor Migovski já mencionaram, a questão da importância também científica e do linguajar que é feito do livro. A forma clara, simples de estar comunicando aos pais, aos responsáveis. Então, acho que isso é fundamental. O sucesso do livro também se deve a isso. É uma forma bem clara, simples de comunicar. E a questão também de contemplar a vida intraútero, porque a gente já consegue visualizar em alguns estudos que a preferência por alimentos adocicados, açucarados, já começa pela alimentação da gestante. Então, exatamente, falando aqui de uma abordagem odontológica, nós sabemos que alguns alimentos devem ser Já está estabelecida essa correlação, então? Também. Então, assim, é importante a mãe já começar a ter cuidados ainda. Quer dizer, a criança já nasce... Gente, eu não vou usar uma palavra que aparentemente exagera, mas que acho que ilustra perfeitamente. Ela já nasce viciada em açúcar, em outras palavras, se a mãe come muito açúcar grávida. Ela vai preferir alimentos mais açucarados do que uma criança que não tem uma mãe que comeu muito chocolate, outras doces durante a gestação. E a questão também de, mas um bebê não tem dente, vai precisar de cuidados orais? Sim, precisa de cuidados orais antes de surgirem os dentinhos. Então, tem muitos assuntos legais e a revisão do livro contempla também cada especialista na sua área. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder estar abordando de forma bem específica. Essa acho que é uma das características, inclusive, desse tempo. Naquele tempo, nos anos 40, 50, 60, não que não houvesse especialistas, a gente sabe que havia, mas o médico, se ele fosse um especialista, ele tinha que ser um clínico também, ele tinha que responder por todas as outras áreas e hoje a gente vê realmente essa segmentação, essa especialização na medicina, não é isso? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Que você acaba não conversando. Então, o pediatra ele se propõe a ser um maestro de uma grande orquestra que tem diferentes especialistas. Mas o pediatra é fundamental. Isso que a Isis comentou. O livro original, e esse também foi mantido, ele foi escrito em português, não em medicinês. Isso é uma linguagem mas essa é a grande sacada da vida do bebê. É justamente essa coisa gostosa de ler fácil, acessível para pessoas que não são da área de saúde. Ou seja, marinheiros de primeira viagem, papai e mamãe. Pelo jeito, vocês assim, tiveram um esforço grande de manter essa característica agora na nova edição. Com certeza, porque o livro começa, apesar dele abordar doenças muito graves e sérias no bebê, nos 2 primeiros anos de vida, que o Dr. Migovski atualizou todas, inclusive tratamento, que já mudou nesses últimos anos. Certo. O importante desse livro é exatamente esse sentido
de que a criança é um todo, a criança nasce e existe como um todo, e ela vai se desenvolvendo no livro como uma filigrana a cada dia com algo diferente e que a mãe vai tendo o prazer de acompanhar. Ou seja, o que eu quis dizer, ele é, antes de tudo, um livro de puericultura, sem desmerecer a parte patológica das doenças do livro. Mas eu creio que na maioria dos bebês, graças a Deus por isso, a gente fica sempre na expectativa que não haja doenças sérias. E havendo alguns desses cuidados, a gente pode até evitar. Gente, vocês dão uma palhinha pra gente? Vamos lá. A vida, os primeiros desses 1000 dias, vamos tentar entender os primeiros 10 meses, os primeiros 300, mais ou menos. Como é que é isso? Quais são, a gente já ouviu aqui com a Isis uma dica, o cuidado da mãe, por exemplo, com a alimentação, que de alguma forma predispõe a criança já a ter preferência por coisa doce e às vezes declinar coisas que não sejam adoçadas, quando a gente sabe que a criança, porque eu tinha sim essa ideia, deixa eu logo dizer isso que eu acho importante, que de repente é o mesmo caso, né, de quem me assiste. Quando eu tive meus filhos, eu tinha para mim que era uma folha em branco, porque todo mundo dizia isso, uma criança é uma folha em branco, que você tenha cuidado com o que você vai escrever. Vocês desculpam, mas eu discordo disso. Folha em branco, coisa nenhuma. Ela já vem meio que formatada. Tem coisas que você vai escrever sim, mas tem muitas coisas que já vem escrita. A criança tem um temperamento, cada uma individual, uma forma de ser, um que gosta de dormir cedo, outro que não gosta de dormir, um que gosta de líquido, outro que não gosta, outro que gosta de comida, outro que não... Quer dizer, porque a gente faz tudo igual, mas sai tudo diferente, que cada criança é uma criança. Então, agora, até que ponto que a gente está começando a descobrir, por exemplo, que os nossos hábitos na gravidez, que a gente não dava bola para isso, podem influir, por exemplo, se essa criança vai dormir cedo ou não vai, a gente ficava acordado até a tarde, ou o que a gente comia, há essa relação? Até que ponto que há? Só um detalhe, Rebeca, na verdade o livro ele aborda até um pouquinho antes da mulher engravidar. Pronto. Porque aí, essa preparação, então, você está pensando em engravidar, quais os cuidados? Diz assim, que então, quem tem que comprar um livro antes de engravidar? Às vezes o pré-natal, eu quando dou aula na UFRJ, digo assim, às vezes a abordagem do pré-natal é uma abordagem tardia. Porque, por exemplo, eu preciso fazer ácido fólico para evitar problema de anencefalia, de problemas de coluna. Então, o livro fala isso. Aquela mulher que está pensando em engravidar, antes mesmo, tem que fazer o complemento de ácido fólico. Existe uma abordagem de alguns exames que você precisa fazer, algumas vacinas que você precisa botar em dia. Fez essa etapa... A mãe. É a mãe. Sem falar do álcool, das drogas, que infelizmente a gente sabe que é uma coisa que é bem comum. E depois que a mulher engravida, tendo esse acompanhamento... Porque... Quando digo drogas, digo inclusive cigarro, porque é uma droga. Claro. Isso. As lícitas também. As listas e as ilícitas. Pronto, a senhora disse tudo. Porque o que acontece? Quando a mulher desconfia que está grávida, é porque houve o atraso da menstruação. Quando ocorre o atraso da menstruação, já tem pelo menos 15 dias a 20 dias de gestação. É justamente a fase mais importante da formação do tubo neural, do sistema nervoso central. E se você tiver com deficiência de ácido fólico, você pode ter problema. Então, o livro tem essa abordagem pré-concepcional. Aí fala todo o pré-natal, como a Isis comentou, da questão de ser econômico na ingestão de açúcar, tem da questão da vitamina nessas gestantes, da complementação de ferro, das orientações em relação ao cuidado da mama, do preparo do quarto do bebê, da escolha, o Delamare abordava a escolha da babá, se a família tiver condição, ou de preparo do quarto. Então ele dá essas dicas até de enxoval mínimo. Então realmente é um livro que a pediatria atual, até por conta... A gente pensa que não, mas é muito útil, porque às vezes a gente exagera completamente comprando um monte de coisas inúteis e não compra aquelas que a gente realmente precisa. Até dica de que tipo de fralda, qual é a quantidade que você tem que comprar, da pequena, da média, da grande, o livro traz. Que legal. E já trazia, isso não é novidade, o livro antigo já trazia. E falando dessa parte gestacional e pré-gestação, a gente vê também a questão de lábios leporíneos, fissuras labiais, está relacionado a fatores genéticos, a tabagismo, etilismo, falta de minerais. Então, a pessoa está pensando em
ter um bebê, precisa de um acompanhamento, precisa fazer exames Hoje já para se poder... sabe, então, que muita coisa que a Exatamente. gente atribuía a outros aspectos estão ligados a, de repente, uma multifatorial, situação inadequada então, no momento da concepção e no início da gestação daquela criança. Exato. Uau. E Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pode falar. Existe alguma estatística que aponte quem planejou a gravidez e quem simplesmente engravidou? As duas. Quer dizer, existe a pessoa que, por exemplo, se você... É de quantos por cento? normalmente- 66 ou Não, 30% não, planejou e 70% engravidou? entendi. Aí as Eu pessoas... também pensei, não entendi a estatística. É. Tem as duas coisas, claro. Agora, isso o Migovski sabe melhor Não, assim, que eu. eu pensei que você estivesse se referindo à questão de má formação. Não. Eu estou me perguntando de modo geral. Por que eu digo isso? Porque há importância, então, de planejar. Você pode ter certeza que esse planejamento ele é menos do que 10%. Ou o planejamento É o com que eu esse imaginei. olhar. Né? Porque às vezes a pessoa diz... Dos meus 3 filhos eu planejei um, eu simplesmente engravidei dos outros 2. Fiquei feliz da vida, é claro, Rebeca, mas mesmo depois de um bom choro, eu fiquei feliz. Essa revisão, essa abordagem preventiva da medicina, seja na área obstétrica, seja na área pediátrica, infelizmente não é uma prática muito comum. O pediatra que lê um pouco mais de vacina, mas não existe essa abordagem. Hoje em dia tem uma série de vacinas, e o livro traz isso, da gestante. Não é mais só a vacina para tétano, é a vacina para difteria, tétano, coqueluche, gripe, hepatite B, ou seja, uma série de vacinas que você pode fazer na gestante, e o livro contempla isso. No passado recente, era só tétano. Só tétano. Então as coisas mudaram. E, infelizmente, os médicos que se formaram depois não têm essa visão preventiva, né? Não existe, é mais glamouroso fazer uma neurocirurgia do que fazer uma prevenção da poliomielite. Embora cá entre nós, a prevenção da poliomielite tem o seu grande valor. Como se isso já fosse do passado e é uma coisa que a gente não pode brincar. Tem que se manter muito presente para que se mantenha no passado. Tá uma delícia o programa, né? A gente vai ter que ir ao intervalo, mas a gente já volta debatendo. Eu sei que a gente só arranhou a superfície ali na parte da preparação e propriamente da gestação, mas vamos ver se a gente aborda os primeiros 6 meses nesse próximo bloco? Vamos lá, a gente volta já. Cabeça pra cima.